Se tem uma coisa que eu sempre gostei, era a sensação de entrar em lugares onde quase ninguém mais vai. Não era coragem. Nunca foi. Era curiosidade. Aquela vontade meio idiota de ver o que existe depois da última cerca, depois da última estrada de terra, depois do ponto em que o sinal do celular some e a sensação de segurança vai embora junto com ele. Meu irmão mais novo, o Caio, era exatamente o contrário de mim em quase tudo, mas tinha a mesma fraqueza quando o assunto era mato fechado, trilha ruim e lugar abandonado. Talvez por isso a gente se desse tão bem. Não precisava falar muito. Bastava alguém dizer acho que tem um caminho por ali, e o outro já estava indo junto. Foi assim que a gente chegou naquela serra. Um lugar afastado, cercado por mata densa, chão úmido, pedras escorregadias, uma sequência interminável de árvores tão altas que parecia que o céu tinha sido recortado em tiras finas entre as copas. A estrada até lá já tinha sido estranha o suficiente. Quanto mais a gente subia, menos sinal de gente aparecia. Nenhuma casa, nenhum comércio, nenhum carro passando. Só barrancos, neblina baixa e o tipo de silêncio que parece natural no começo, até você perceber que está ouvindo silêncio demais. A ideia inicial era simples. Fazer uma trilha curta, passar o dia fotografando, voltar antes de escurecer. Nada de acampamento, nada de pernoite, nada de inventar moda. Pelo menos era isso que eu tinha dito antes da gente descer do carro. O ar ali em cima era mais frio do que deveria para aquela época. Não um frio agradável, de montanha. Era um frio úmido, pesado, que entrava pela gola da camisa e parecia grudar na pele. O cheiro da floresta era forte. Terra encharcada, folhas apodrecendo, musgo, madeira antiga e aquela umidade constante que deixa tudo escuro mesmo durante o dia. Eu fechei a porta do carro e fiquei alguns segundos olhando em volta. O lugar onde a gente estacionou era só uma abertura irregular na beira de uma estrada de terra, com espaço para 2 ou 3 carros no máximo. Não tinha placa, não tinha indicação, não tinha nada que parecesse trilha turística. Só um velho mourão torto de madeira quase engolido pelo mato, como se um dia alguém tivesse tentado marcar alguma coisa ali e depois desistido. Caio desceu animado, já com a mochila nas costas e a câmera pendurada no peito. Cara, olha isso! Ele apontou para a mata à nossa frente com aquele entusiasmo infantil que ele nunca perdeu. O início da trilha principal era visível. Um corredor natural entre árvores e samambaias gigantes, com o chão de terra batida e algumas raízes grossas atravessando o caminho como veias saltadas. A neblina passava por entre os troncos em camadas finas, quase rasteiras, e tudo ali parecia bonito do jeito que só lugar isolado consegue parecer. Bonito e quieto. Quieto demais. Eu não sei explicar exatamente quando comecei a sentir que tinha algo errado. Não foi um susto. Não foi um som estranho. Não foi nada tão óbvio. Foi mais como uma pressão leve, uma sensação insistente no fundo do peito, como se meu corpo tivesse percebido alguma coisa antes da minha cabeça. Tá ouvindo isso? Eu perguntei. Caio franziu a testa. O quê? Nada. Ele deu uma risada curta. Você é muito paranoico. Talvez eu fosse. Talvez. Se eu tivesse ouvido aquela sensação e voltado para o carro naquele instante, nada do que aconteceu depois teria acontecido. Mas a gente entrou. Os primeiros 40 minutos foram normais. Bonitos, até. A trilha descia por uma encosta coberta de pedras e raízes, passava por trechos estreitos onde os galhos quase fechavam sobre a cabeça da gente, e depois abria em pequenos pontos de respiro onde a luz conseguia atravessar a copa das árvores em fachos inclinados. Em alguns lugares, o chão estava tão encharcado que nossos tênis afundavam na lama escura. Em outros, era coberto por uma camada grossa de folhas velhas, secas por cima e podres por baixo, que afundavam com um peso estranho a cada passo. O som dos nossos passos deveria ter dominado o ambiente, mas não dominava. Era isso que me incomodava. Não tinha pássaro, não tinha inseto, não tinha o zumbido constante que normalmente existe em qualquer mata fechada. A floresta parecia estar esperando. Caio percebeu meu silêncio depois de um tempo. Você tá estranho desde que a gente chegou. Esse lugar tá estranho. Toda trilha que você gosta é estranha. Não assim. Ele continuou andando, mas ficou mais atento. Eu conhecia meu irmão bastante para saber quando ele começava a levar algo a sério. O jeito como ele diminuía o ritmo,
Como olhava por cima do ombro sem comentar nada, como ajustava a alça da mochila com mais força. Foi uns 10 minutos depois disso que a gente viu o primeiro sinal de que não devia estar ali. Na lateral da trilha, meio escondido entre duas pedras cobertas de musgo, havia um totem. Pequeno, feito com galhos finos amarrados por fibra escura, formando algo parecido com uma figura humana torta. Tinha o tamanho de um antebraço e estava fincado no chão, inclinado, como se alguém tivesse colocado ali com intenção. Na altura do que seria a cabeça, havia um emaranhado de pelos ou raízes secas preso por uma linha avermelhada já desbotada. Caio se agachou na mesma hora. Caramba, não encosta. Ele congelou a mão no ar. Relaxa, não vou pegar. Eu me aproximei devagar. De perto, o negócio era pior. Não parecia decoração, nem superstição aleatória de trilheiro. Tinha um aspecto antigo, mas não abandonado, como se o tempo tivesse passado por ele sem destruir de verdade. O galho principal ainda estava firme, a amarração ainda estava apertada, e a terra ao redor parecia remexida de forma recente, como se alguém tivesse voltado ali. Isso estava em foto nenhuma da trilha. Caio murmurou. Por que isso não é coisa de trilha? Ele se levantou. Ficamos alguns segundos olhando para o totem sem dizer nada. Eu sentia um desconforto crescente, uma vontade cada vez mais forte de simplesmente ir embora, mas ainda havia aquela parte idiota do cérebro tentando racionalizar tudo. Talvez alguém da região, talvez alguma crença local, talvez algum tipo de marcação, talvez. A gente continuou, e foi aí que começou a pior parte. A trilha principal seguiu por mais alguns minutos e então, numa curva fechada entre dois paredões de pedra cobertos de umidade, apareceu um segundo caminho. Não estava no mapa offline que eu tinha baixado. Não aparecia em nenhum dos relatos que eu tinha lido. Era estreito, quase invisível à primeira vista, escondido atrás de uma massa de cipós pendurados. Se Caio não tivesse parado para fotografar uma raiz enorme saindo da pedra, eu talvez nem tivesse notado. Mas notei, e, no instante em que vi, senti uma pontada gelada no estômago, porque aquele caminho não parecia apenas uma trilha esquecida. Parecia usado. As folhas no chão estavam quebradas de um jeito diferente. Os galhos laterais estavam tortos, como se algo grande passasse por ali com frequência. A lama tinha marcas deformadas, compridas demais para identificar com clareza. E havia outros 2 totens. Um de cada lado da entrada, maiores do que o primeiro, mais elaborados. Dessa vez, feitos com galhos grossos, ossos pequenos, pedaços de pano desbotado presos nas extremidades. Os braços dessas figuras estavam abertos, apontando para dentro do caminho, como se estivessem convidando ou avisando. Caio ficou parado olhando. Você viu isso, né? A gente vai embora. Espera. Não. Agora. Mas ele não me ouviu. Ou melhor, ele ouviu, só que algo nele já tinha mudado. Foi sutil. Tão sutil que eu só fui entender depois. Ele inclinou a cabeça, olhando para o caminho como se escutasse alguma coisa muito distante. O rosto dele perdeu aquela expressão curiosa e ficou vazio por um segundo, completamente vazio, como se ele tivesse se desligado do resto do ambiente. Caio? Ele piscou devagar, como se voltasse de um transe. Você ouviu alguém chamar? Meu coração afundou. Não, eu juro que ouvi. Ninguém chamou. Ele olhou outra vez para a trilha escondida. A neblina ali dentro parecia mais densa do que no resto da mata. Não era impressão. Ela se acumulava naquele corredor estreito como fumaça parada, deixando o caminho pálido, profundo, impossível de enxergar por inteiro. As árvores dos 2 lados cresciam tão juntas que formavam um túnel natural, escuro mesmo com o dia ainda claro. Foi uma voz, ele disse, quase sussurrando. Parecia. Ele parou no meio da frase. Eu senti um arrepio subir pela nuca. Parecia o quê? Caio demorou para responder. Quando respondeu, a voz dele já não tinha o mesmo tom de antes. Parecia a voz da mãe. Eu não consegui falar por um segundo. Nossa mãe estava morta há 6 anos. E, no exato momento em que ele disse aquilo, alguma coisa se moveu no fundo daquela trilha escondida. Não foi um animal correndo. Não foi galho balançando. Foi uma forma, alta, imóvel, parada entre as árvores,
longe demais para ver com clareza, mas perto o suficiente para saber que não era só sombra. Uma silhueta fina demais, comprida demais. E, mesmo coberta pela névoa, eu tive a sensação absoluta de que ela estava olhando direto para a gente. Segurei o braço do Caio com força. A gente vai embora. Agora. Só que, antes que eu pudesse puxá-lo de volta para a trilha principal, ele deu um passo para dentro do caminho que não existia. Eu puxei o braço do Caio com tanta força que quase derrubei ele. Você tá maluco? Eu disse, com a voz baixa, mas já tomada pelo desespero. Volta. Agora. Por um instante, ele resistiu. Não com agressividade. Não como alguém brigando. Era pior. O corpo dele parecia inclinado para frente por alguma força invisível, como se aquele caminho escondido estivesse puxando ele de dentro para fora. Os olhos continuavam fixos na trilha coberta pela neblina, e eu sentia um frio profundo ao perceber que ele quase não piscava. Caio. Só quando eu sacudi o ombro dele com força, ele pareceu despertar. Piscou algumas vezes. Respirou fundo. Olhou para mim com uma expressão confusa, como se tivesse esquecido por alguns segundos onde estava. Eu só achei que tinha alguém ali. Não tinha ninguém. Mas até eu sabia que aquilo era mentira. Tinha alguma coisa. Eu tinha visto a silhueta, alta demais, fina demais, imóvel demais para ser só um jogo de luz entre os troncos. E o pior não era nem a forma em si. O pior era a sensação que ela causava. Aquele tipo de presença que o corpo reconhece antes da mente conseguir explicar. Um peso no ambiente. Uma ameaça silenciosa. Como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração, esperando a gente fazer a escolha errada. E, por alguns segundos, eu tive certeza de que Caio ainda queria entrar. Ele olhava para a trilha escondida como se parte dele continuasse lá dentro. Eu não dei mais espaço. Segurei o braço dele e comecei a puxá-lo de volta para a trilha principal. Acabou. A gente vai embora. Ele não discutiu. Pelo menos não de imediato. Mas, enquanto a gente se afastava daquele caminho, ele olhou por cima do ombro 2 vezes. E nas 2 vezes o rosto dele ficou mais pálido. Eu não tive coragem de olhar de novo. Só queria sair dali. A volta, no entanto, começou a dar errado quase na mesma hora. A trilha principal, por onde a gente tinha vindo, parecia diferente. No começo eu achei que era a impressão causada pelo nervosismo. Um tronco no lugar errado, uma pedra que eu não lembrava, uma curva que parecia mais fechada. Mas, quanto mais a gente andava, mais a sensação crescia. A mata parecia ter se adensado. Os galhos invadiam o caminho de um jeito que antes não estavam. As raízes pareciam mais expostas, mais agressivas, quase como se o chão estivesse tentando tropeçar a gente. Eu parei. Não. Caio virou. O que foi? Olhei em volta. O corredor entre as árvores se estendia na frente da gente, úmido, escuro, coberto de folhas e névoa rasteira. À direita, uma formação de pedras altas cobertas de musgo. À esquerda, um barranco curto descendo para um trecho de mata mais fechada. Eu conhecia aquele lugar, ou pelo menos deveria conhecer. Mas eu não conhecia. A gente não passou aqui. Caio olhou ao redor e soltou o ar pelo nariz, tentando parecer calmo. Você tá nervoso. Não é isso. Eu lembraria dessas pedras. Toda essa mata parece igual. Não, não parece. Meu tom saiu mais duro do que eu queria. Ele ficou em silêncio. Peguei o celular no bolso e abri o mapa offline. A tela demorou a carregar. O sinal estava morto, como já era esperado, mas o trajeto salvo deveria continuar funcionando. Só que o ponto azul girava de forma errática. Primeiro aparecia em cima da trilha, depois uns metros fora dela. Depois desaparecia. Voltou mais adiante, como se a gente tivesse atravessado um trecho inteiro em segundos. Um erro do GPS, eu pensei. Tinha que ser. Mas meus dedos já estavam frios. O mapa tá bugando, eu murmurei. Caio deu um passo mais perto, olhando a tela. Deixa isso pra lá. A gente continua reto e volta pro carro. Simples. Lógico. Era o que eu queria acreditar. Continuamos andando. 5 minutos. 10. 15. A floresta ficou mais escura. O céu ainda devia estar claro, mas quase não chegava luz até nós.
As copas das árvores se fechavam tão densas que transformavam a tarde numa espécie de crepúsculo antecipado. O ar ficou mais frio. Não um frio de temperatura, um frio de presença. Como se existissem bolsões de sombra onde o calor simplesmente não entrava. E então eu comecei a notar outra coisa. O cheiro. Antes era só terra molhada, folha podre, madeira úmida. Agora tinha algo a mais. Um odor adocicado e rançoso, fraco no começo, mas crescente. Parecia a fruta apodrecida, misturada com ferrugem molhada. Um cheiro que não combinava com a floresta. Um cheiro doente. Você está sentindo isso? Perguntei. Caio demorou a responder. Tô. A voz dele saiu baixa, estranha. Eu virei para olhar. Foi a primeira vez que eu vi, de verdade, que algo estava errado com ele. A pele dele estava pálida demais, quase sem cor. Os olhos pareciam mais fundos, como se ele tivesse passado dias sem dormir. Havia suor frio na testa, apesar do ar gelado. E o jeito como ele respirava tinha mudado. Mais curto, mais controlado, como alguém tentando esconder um desconforto crescente. Você tá bem? Tô. Não tá. Eu tô. A resposta veio rápida demais. Seca demais. Ele passou a mão no rosto e seguiu andando sem me encarar. Meu estômago afundou. Acelerei o passo até ficar ao lado dele. Me olha. Para. Caio. Me olha. Ele parou com irritação e virou o rosto para mim. Naquele instante, por menos de um segundo, eu vi uma expressão que não era dele. É difícil explicar sem parecer exagero. O rosto continuava sendo o mesmo. As feições, os olhos, a boca, mas a forma como aquilo tudo se organizou era errada. A boca estava relaxada demais, quase num sorriso que não combinava com o momento. Os olhos pareciam me analisar de um jeito frio, distante, quase curioso. Não como meu irmão. Como se alguma outra coisa estivesse usando o rosto dele e ainda aprendendo a mover aquela pele. A visão durou um instante. No segundo seguinte, ele piscou e voltou ao normal. Ou ao mais próximo disso. O que foi? Ele perguntou, irritado. Eu soltei-o a devagar. Nada. Mas meu corpo inteiro estava em alerta. A partir dali, cada minuto ao lado dele começou a parecer mais pesado. A mata se fechou ainda mais. Em certo ponto, a trilha desapareceu quase por completo, virando um corredor irregular de lama, raízes e vegetação esmagada. As árvores estavam diferentes ali, mais antigas. Troncos grossos demais, escuros demais, cobertos por placas de musgo que pareciam pele morta. Em vários deles havia marcas verticais profundas, como arranhões feitos por algo muito grande ou por várias coisas ao mesmo tempo. Em alguns pontos, eu vi símbolos. Entalhados, não superficiais, profundos, linhas curvas e ângulos repetidos, formando padrões que lembravam olhos, galhos e bocas abertas. Alguns estavam antigos, quase cobertos pela casca que cresceu por cima. Outros pareciam recentes, com a madeira ainda clara no fundo dos cortes. Aquilo não era uma trilha perdida. Era um lugar marcado. A gente está andando em círculo, eu disse. Caio não respondeu. Caio? Nada. Ele continuou em frente, num ritmo constante, olhando para a mata como se estivesse ouvindo alguma coisa que eu não podia ouvir. A raiva misturada com medo começou a subir. Caio. Segurei o ombro dele. Ele parou. E então virou tão devagar que meu sangue gelou. Os olhos dele estavam marejados, mas não de medo. Pareciam cheios de alguma coisa mais funda. Uma emoção estranha, deslocada, quase como saudade, só que podre. Ela tá chamando de novo, ele disse. Eu senti minhas pernas enfraquecerem. Quem? Ele inclinou a cabeça, como se escutasse melhor. Mãe. Meu peito apertou com violência. Para com isso. Não é brincadeira. Eu sei que não é. Ele deu um passo para mais perto. Tão perto que eu senti o cheiro rançoso vindo da respiração dele. Ela tá dizendo que você não devia ter me puxado. A frase foi dita num tom tão baixo e tão calmo que eu recuei automaticamente. Caio, ela tá dizendo que, se você tivesse deixado, já tinha acabado. A voz dele ainda era a mesma, mas o ritmo não era. Meu irmão falava rápido quando ficava nervoso. Engolia palavras. Aumentava o tom. Se movimentava muito. Aquilo ali falava pausado.
medido, como se cada sílaba estivesse sendo escolhida. Eu recuei mais um passo. A floresta em volta parecia ter escurecido ainda mais. A neblina agora rastejava entre nossos tornozelos em fios densos, quase como fumaça. O vento tinha sumido. Tudo estava imóvel. Então ouvi, atrás de mim, uma voz de mulher, baixa, suave, quase um sussurro no meu ouvido. Filho, meu corpo inteiro travou. Eu não me virei. Não consegui. A voz era dela, da nossa mãe, perfeita demais. Do jeito que ela me chamava quando eu chegava machucado em casa depois de fazer alguma besteira na rua. O mesmo carinho, o mesmo tom leve, a mesma doçura. E foi exatamente por isso que o terror me atingiu com mais força. Porque havia alguma coisa profundamente errada em ouvir aquilo ali, no meio da mata, naquele frio, naquela escuridão, naquele silêncio impossível. Lágrimas arderam nos meus olhos por puro choque, mas eu apertei os dentes com força. Não olha, Caio disse. A frase me acertou como uma lâmina. O quê? Não olha para trás. O tom dele tinha mudado de novo. Agora era o tom dele mesmo. Assustado, desesperado. Eu ergui os olhos. Meu irmão estava pálido como cera, tremendo. Pela primeira vez desde a trilha escondida, eu vi o Caio de verdade ali. E ele estava apavorado. Não olha, ele repetiu, quase sem voz. Tem alguma coisa atrás de você. Meu corpo inteiro entrou em conflito. O instinto gritava para correr. A curiosidade, a incredulidade e o pânico me puxavam para trás, tentando me fazer virar. A voz da nossa mãe veio outra vez. Mais perto, mais baixa. Vem com a mamãe. Fechei os olhos por um segundo. Respirei e segurei o braço do Caio com força. A gente corre. Ele assentiu. No instante em que começamos a nos mover, a floresta explodiu em movimento ao nosso redor. Galhos se agitaram sem vento. As folhas secas no chão se ergueram em espirais violentas. A névoa pareceu avançar de todos os lados ao mesmo tempo. E, antes que eu pudesse dar o terceiro passo, ouvi atrás de mim um som de pés descalços correndo sobre folhas molhadas. Rápido, leve, humano demais, perto demais. Eu não olhei para trás. Até hoje, uma parte de mim acha que foi a única decisão certa que eu tomei naquele dia. A outra parte vive se perguntando se teria sido melhor ver logo de uma vez o que estava correndo atrás da gente. Mas, naquele momento, tudo o que existia era instinto. Eu segurei o braço do Caio com tanta força que meus dedos ficaram dormentes e comecei a correr, tropeçando em raízes, afundando em lama, abrindo caminho no meio de galhos baixos que batiam no rosto e nos ombros. A floresta, que já parecia fechada antes, agora parecia viva de um jeito hostil, como se as árvores tivessem se aproximado, como se os troncos tivessem se inclinado, como se cada pedaço daquele lugar tivesse decidido, ao mesmo tempo, que a gente não passaria. Atrás de nós, os passos continuavam, descalços, rápidos, leves. Não pareciam o som de um animal grande atravessando o mato. Não havia peso. Não havia o barulho bruto de algo quebrando galhos. Era pior. Era o som de alguém correndo exatamente pelo mesmo caminho que a gente, sem errar um passo. Eu não precisei olhar para saber que aquilo estava perto. Perto demais. Caio corria ao meu lado, mas eu sentia ele diferente. O braço dele parecia rígido na minha mão, frio como pedra molhada. A respiração vinha irregular, às vezes ofegante, às vezes funda e lenta demais, como se o corpo dele alternasse entre exaustão e um estado estranho de calma que não fazia sentido. Não solta. Eu gritei. Eu tô aqui. Ele respondeu, e pela voz dava para ouvir o pânico real dele. Aquilo me deu um pouco de força. Se ele ainda conseguia sentir medo daquele jeito, então ainda havia alguma parte dele lutando. A mata fechou ainda mais. Entramos num trecho onde a trilha simplesmente desapareceu. Não havia mais caminho. Só um labirinto de árvores grossas, raízes elevadas, cipós pendurados, como se a floresta tivesse engolido qualquer passagem humana havia décadas. A neblina rasteira agora subia um pouco mais, batendo na altura das canelas e, em alguns pontos, chegando ao joelho. O ar parecia pesado, quase viscoso, difícil de puxar para dentro do peito. O cheiro piorou.
Aquela mistura de fruta podre e ferrugem agora estava forte bastante para embrulhar o estômago. Havia também um odor úmido e antigo, como pedra molhada em lugar fechado, como se em algum ponto próximo existisse alguma estrutura esquecida escondida sob o mato. Foi então que eu vi o barranco. Não era alto, mas surgia de repente entre duas árvores, coberto por raízes grossas e placas de terra escura que pareciam ter cedido em algum momento. No meio dele, quase totalmente escondida por samambaias gigantes, cipós secos, havia uma abertura, pequena, escura, artificial. Eu quase passei reto, mas uma rajada de ar frio saiu dali e bateu no meu rosto. Frio de verdade, frio de lugar fechado, frio de coisa enterrada. Ali, eu puxei o Caio. Você tá maluco? É isso ou continuar correndo? Os passos atrás de nós ficaram mais próximos, muito mais próximos, e junto deles, pela primeira vez, ouvi uma respiração, não ofegante, não cansada, uma respiração baixa, longa, ritmada, como se aquilo estivesse se divertindo. Eu não pensei mais. Empurrei o cipós com o ombro e me joguei para dentro da abertura, arrastando Caio junto. A descida foi curta e ruim. Terra solta, pedras úmidas, raízes escorregadias. Quase rolei por completo antes de conseguir me apoiar com a mão numa superfície de pedra fria. Caio caiu logo atrás de mim, batendo o joelho com força e soltando o gemido entre os dentes. A entrada ficou parcialmente coberta pelos cipós quando a gente passou, deixando a luz de fora reduzida a um brilho acinzentado e fraco. Lá dentro, o escuro era quase total. Eu puxei a lanterna do bolso lateral da mochila com dedos trêmulos. Quando a luz acendeu, meu estômago afundou. Aquilo não era uma toca, nem uma caverna natural. Era um corredor, antigo, feito de pedra. As paredes eram irregulares, mas claramente trabalhadas por mãos humanas muito tempo atrás. Blocos escurecidos pela umidade, encaixados de forma grosseira, cobertos por musgo e veios de limos correndo pelas frestas. O teto era baixo em alguns pontos, arqueado em outros, com raízes grossas atravessando a estrutura como veias expostas. O chão era de terra compactada misturada com lajes quebradas, coberto por folhas secas arrastadas para dentro pelo tempo. O corredor seguia para frente, e o ar ali dentro tinha o cheiro exato do que vinha nos acompanhando. Pedra molhada, podridão doce, ferrugem, e alguma coisa velha demais para ter nome. Que lugar é esse? Caio murmurou. A voz dele saiu falha, humana, assustada. Olhei para ele. Ele estava encostado na parede, pálido, respirando pela boca, os olhos vermelhos e fundos. Havia uma expressão de dor no rosto dele agora, não só medo, como se alguma coisa estivesse apertando ele por dentro. Você tá piorando. Eu sei. Foi a primeira vez que ele admitiu. Eu me aproximei e segurei o rosto dele com uma mão, obrigando-o a me encarar. A pele estava gelada, gelada de um jeito errado. Não era frio da mata. Era como tocar mármore à sombra. Me diz a verdade. O que você está sentindo? Ele hesitou. Engoliu seco. Eu escuto ela. Meu peito apertou. A mãe? Ele fez que sim. Mas os olhos dele se encheram de lágrimas no mesmo instante. Só que não é ela. A frase saiu quebrada, cheia de vergonha e pânico. Eu sei. Ela fala como se fosse ela. Lembra coisas que só a gente viveu. Coisas que eu nunca contei para ninguém. Coisas da nossa infância. Coisas do hospital. Coisas do enterro. Ela sabe de tudo. O corredor pareceu ficar mais frio. O que ela está dizendo agora? Caio apertou os olhos com força, como se tentasse bloquear algum som. Que eu posso ver ela de novo. Eu senti a garganta fechar. E, em troca, ele demorou. Tremia. Que eu só preciso deixar ela entrar até o fim. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um golpe. Por um segundo, eu não consegui nem pensar. Não era mais só uma presença na floresta. Não era só uma assombração chamando. Aquilo queria um corpo. Queria uma forma de sair. E tinha escolhido meu irmão. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um som vindo da entrada. Algo raspando devagar pelos cipós. Como dedos. Ou unhas. Os dois congelamos. A lanterna tremia tanto na minha mão que a luz vibrava pelas paredes de pedra. O som parou. Silêncio. Então veio outro ruído. Um passo.
Lá fora. Descalço. Muito próximo. Depois outro. Leito. Como se aquilo soubesse exatamente onde a gente estava e não tivesse pressa nenhuma. Caio cobriu a boca com a mão. Eu senti meu coração batendo tão forte que parecia doer. A luz da lanterna escapou por um instante para a parede à direita. E foi aí que eu vi. Símbolos. Dezenas deles. Entalhados por toda a extensão do corredor, alguns quase apagados, outros fundos e nítidos, formando linhas circulares, figuras humanas distorcidas, olhos fechados, galhos envolvendo corpos uma mesma forma repetida várias vezes, uma silhueta alta, de braços longos demais, com algo saindo de dentro do peito de outra pessoa. Aquilo não era abrigo. Era um santuário. Ou uma prisão. Eu me aproximei da parede. Passei a luz devagar pelos desenhos. Em alguns pontos, além dos símbolos, havia inscrições escadas em português. Mais recentes. Muito mais recentes. Escritas com carvão ou pedra escura. Frases curtas. Frases de aviso. Não escute a voz se ela falar com alguém morto. Não responda se ela entrar no primeiro. O segundo precisa fechar a porta. Eu senti o sangue gelar. Caio. Minha voz saiu quase sem som. Ele se aproximou, mancando levemente, e leu comigo. Quando viu a última frase, o rosto dele perdeu o resto de cor que ainda tinha. Não. Eu virei para ele. Não pensa nisso. Você leu. Cala a boca. Você leu. O desespero dele explodiu de uma vez, e isso me assustou mais do que os passos lá fora. Eu não vou fazer isso. Se ela entrar em mim, eu não vou fazer isso. Minha voz ecoou no corredor de pedra, mais alta do que eu queria. No mesmo instante, os passos do lado de fora pararam. Silêncio total. Silêncio absoluto. Caio arregalou os olhos. Eu também. Então a voz veio, do lado de fora da entrada. Baixa, doce, perfeita. Meninos, está escuro aí dentro. Era nossa mãe. Exatamente a voz dela. O mesmo timbre, a mesma suavidade, o mesmo jeito de alongar algumas palavras. Se eu fechasse os olhos, eu juraria que era ela. Mas eu não fechei. Fiquei encarando a entrada coberta pelos cipós, vendo apenas o cinza pálido da luz externa filtrando entre as folhas. Abre para mamãe. Caio começou a chorar em silêncio. Eu segurei o braço dele. Não escuta. A voz continuou. Mais próxima. Eu esperei tanto por vocês. Um dos cipós na entrada se moveu. Devagar. Como se algo do lado de fora estivesse afastando a vegetação com muito cuidado. A luz cinzenta que entrava aumentou um pouco. Uma fresta se abriu. E, por trás dela, apareceu primeiro uma mão. Pálida, fina, comprida demais, com dedos estreitos e articulações longas demais para serem humanas. Ela se apoiou na pedra da entrada com delicadeza. Depois outra mão surgiu do outro lado. E então uma parte do rosto começou a aparecer entre os cipós. Não inteiro. Só o suficiente para destruir qualquer esperança que ainda restava. Pele branca acinzentada, lisa em alguns pontos e puxada em outros, como se tivesse sido esticado por cima de algo que não tinha a forma certa. O cabelo escuro e úmido caía em mechas sobre a testa. Os olhos estavam escondidos pela sombra, mas a boca estava sorrindo. Não como um sorriso humano. Era largo demais, calmo demais, quase carinhoso. E, quando ela falou de novo, a voz da nossa mãe saiu daquele sorriso impossível. Caio, eu sei que você ainda me ouve. Meu irmão deu um passo à frente. Eu agarrei ele pela mochila e puxei com violência. Não. Naquele mesmo instante, algo mudou no rosto da criatura. O sorriso permaneceu, mas a pele ao redor dele se abriu um pouco mais, como se o rosto não conseguisse mais sustentar a máscara. E uma voz nova surgiu por baixo da voz da nossa mãe. Mais funda, mais áspera, mais antiga. Então eu levo ele à força. A frase dela pareceu mudar o ar dentro daquele corredor. Não foi só o medo. Foi como se a própria temperatura tivesse despencado ao mesmo tempo em que a entrada escureceu de vez. Os cipós que cobriam a abertura balançaram sem vento, e a pouca luz acinzentada do lado de fora se transformou numa penumbra opaca, pesada, quase sólida. Eu puxei o Caio para trás com toda a força que tinha. Corre! A criatura avançou no mesmo instante. Não de forma explosiva, como um animal.
Foi pior. Ela se moveu com uma velocidade absurda, mas sem descontrole, deslizando para dentro do corredor com uma precisão perturbadora, como se já conhecesse cada pedra, cada curva, cada centímetro daquele lugar. O corpo dela parecia alto demais para aquele espaço, mas ao mesmo tempo se dobrava de formas erradas, encaixando-se com facilidade impossível entre as paredes estreitas. A luz da lanterna passou por ela por um segundo e eu vi mais do que deveria. A aparência humana era só uma camada. Por baixo da silhueta de mulher, havia alguma coisa muito mais antiga e deformada. Os braços eram longos demais, finos como galhos molhados, mas terminavam em mãos quase delicadas, com dedos exageradamente compridos, de juntas salientes, como se tivessem sido feitos para tocar, puxar e abrir. A pele era pálida em alguns trechos, escura em outros, como casca de árvore apodrecida misturada com carne fria. O pescoço parecia flexível demais, virando a cabeça em ângulos que nenhum corpo normal suportaria. E o rosto? O rosto era o pior, porque ele mudava. Por um instante, era nossa mãe. No seguinte, as feições se esticavam, afundavam, quebravam a simetria e revelavam uma coisa com olhos fundos demais, uma boca larga demais, como se o próprio rosto fosse uma máscara mal encaixada sobre algo que ainda estava tentando aprender a ser gente. Vem! Eu gritei. Puxei Caio corredor adentro. A gente correu. A lanterna tremia tanto que a luz cortava as paredes em flashes irregulares, revelando símbolos, musgo, raízes e trechos de pedra rachada. O corredor descia levemente e depois se alargava em uma câmara maior, circular, escondida sob a floresta como um coração enterrado. Quando entramos ali, eu quase travei. O lugar era antigo demais. Uma sala subterrânea feita de pedra escura, com o teto autossustentado por pilares toscos cobertos de raízes grossas. No centro, havia um círculo afundado no chão, delimitado por pedras negras e marcas entalhadas em padrões concêntricos. Em volta desse círculo, fincados entre rachaduras das lajes, estavam dezenas de objetos antigos, galhos amarrados, pequenos totens, saquinhos de pano ressecado, tiras de tecido, pedaços de osso envelhecido, medalhas religiosas enferrujadas, cordões, rosários partidos, facas velhas, garrafas de vidro escurecidas e símbolos talhados em madeira. Não era um altar comum. Era uma barreira, uma construída por muitas mãos, em épocas diferentes. Pessoas tinham vindo ali antes de nós. Muitas. E nem todas tinham saído. Meu Deus, Caio sussurrou. A voz dele saiu diferente de novo. Mais baixa, mais distante. Eu virei. Ele estava cambaleando. A mão foi direto para a lateral do pescoço, como se algo queimasse ali por dentro. Caio? Ele caiu de joelhos. A lanterna iluminou o rosto dele de baixo para cima, e eu senti meu sangue gelar. As veias do pescoço dele estavam escuras. Não azuis, escuras, como raízes finas se espalhando sob a pele, subindo devagar da clavícula até a mandíbula. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas o corpo parecia travado entre dor e rigidez. Ela tá entrando, ele conseguiu dizer. A criatura surgiu na entrada da câmara. Parou. Não cruzou imediatamente. Ficou observando, a cabeça inclinada para um lado, o sorriso pequeno, paciente, quase afetuoso. O corpo parecia projetar uma sombra errada sobre a pedra, maior do que deveria, como se existisse outra forma por trás daquela forma. E então eu entendi. Ela hesitava no limite do círculo. A barreira ainda funcionava. Não inteira, não forte como antes, mas ainda havia alguma coisa ali. Fica dentro do círculo. Eu puxei Caio. Arrastei ele até o centro da marcação, passando por cima de símbolos gastos, pedaços de madeira apodrecida. O chão dentro do círculo era mais frio que o resto da sala, mas também parecia estável, como se o ar ali vibrasse de um jeito diferente. A criatura deu um passo à frente. Parou de novo. Os dedos longos se esticaram. Levemente, o sorriso sumiu. Pela primeira vez, vi irritação no rosto dela. Não raiva descontrolada. Irritação de quem encontra uma porta trancada onde esperava passagem livre. Vocês não entendem, ela disse, agora sem tentar esconder a outra voz. As duas saíam juntas, misturadas, a da nossa mãe e a coisa por baixo. Ele já me chamou. Caio chorava, tremendo. Eu não queria. Queria, ela respondeu, encarando só ele.
Você me quis de volta. A culpa no rosto dele foi uma das coisas mais dolorosas que já vi. Porque era verdade. Não por maldade. Não por fraqueza. Por saudade. Por aquela dor antiga que nunca some de verdade. Só aprende a ficar em silêncio até alguém tocar nela do jeito certo. Eu me ajoelhei na frente dele e segurei o rosto dele com força. Escuta pra mim. Olha pra mim. Os olhos dele tentavam focar nos meus, mas desviavam sozinhos para a criatura. Ela sabe coisas. Eu sei. Ela fala como se fosse ela. Eu sei. Eu ouvi a mãe. Eu juro. Eu sei. Eu aproximei ainda mais. Mas não é ela. As lágrimas dele escorreram. O corpo tremia cada vez mais. Atrás de mim, a criatura começou a andar em volta da câmara, contornando o limite invisível da barreira, os dedos roçando levemente os pilares, a pedra, os objetos antigos fincados no chão. Cada vez que encostava em algum símbolo, um estalo seco ecoava no ambiente, como se algo antigo estivesse cedendo. Ela estava procurando o ponto fraco. Ela quer sair. Caio murmurou. Não deixa. Eu não sei como. A criatura parou atrás de mim. Senti a presença antes de virar. Ela estava do outro lado do limite, agachada agora, os olhos fixos em nós. Pela primeira vez eu vi os olhos claramente. Eram fundos, quase sem brilho, mas no centro havia uma espécie de reflexo esbranquiçado, opaco, como luz presa em água suja. Não tinha humanidade nenhuma. Só uma inteligência antiga e cruel, paciente bastante para esperar décadas se fosse preciso. O primeiro sempre resiste, ela disse calmamente. Depois ele cansa. As veias escuras no pescoço de Caio subiram mais um pouco. Ele gritou. Não alto. Um som preso, sufocado, como se a dor estivesse acontecendo por dentro do osso. Eu olhei em volta desesperado. Precisava ter alguma coisa ali, alguma instrução, algum resto do que fizeram antes. A lanterna caiu sobre um dos pilares laterais. Havia mais escrita, mais recente que os símbolos antigos, riscada fundo na pedra, como se alguém tivesse escrito com pressa e força até machucar a mão. Se o marcado entrar no círculo, a coisa fica presa entre os dois se ela for expulsa. O corpo sobrevive se o círculo for quebrado. Ela sai com ele, meu coração disparou. Presa entre os dois. Entre o hospedeiro e a barreira. Caio, escuta. Escuta. Eu apontei para a inscrição. Ele tentou ler, mas mal conseguia manter os olhos abertos. A criatura sorriu de novo. Ele não aguenta. Ela se levantou. Os pés descalços tocaram o limite da barreira. Dessa vez, não recuou. Uma rachadura fina surgiu no chão, cortando parte do círculo. Um dos totens de madeira ao lado se partiu sozinho. O ar ficou ainda mais gelado. Não. Eu me joguei até o objeto quebrado. Era um pequeno amuleto feito de galhos e fios escuros, quase desmanchando de tão velho. Mas quando peguei, percebi que por baixo dele havia um saquinho de pano ressecado preso entre as pedras. Arranquei com força. Dentro, senti algo granulado. Sal, misturado com cinza e ervas secas. A criatura me observou. O sorriso desapareceu. Bom sinal. Muito bom sinal. Sem pensar, comecei a correr pelo limite interno do círculo, despejando a mistura nas rachaduras do chão, refazendo a linha quebrada da forma mais desesperada e improvisada possível. Ela avançou. Rápido! O braço se esticou numa velocidade absurda, atravessando a fronteira no exato instante em que eu terminava de completar o traço. Os dedos quase tocaram meu rosto. Quase. Mas, no momento em que a linha se fechou, uma onda de ar gelado explodiu da pedra. A criatura recuou violentamente, como se tivesse levado uma descarga invisível. O som que saiu dela não foi um grito comum. Foi uma mistura de vozes. Muitas, sobrepostas. Algumas chorando, outras sussurrando, outras berrando de um jeito abafado demais para parecer humano. A câmara inteira tremeu. Pedrinhas caíram do teto. Raízes se contorceram. Caio arqueou o corpo para trás e soltou um grito verdadeiro dessa vez, a mão agarrando o próprio peito como se algo estivesse tentando rasgar passagem por dentro dele. As marcas escuras subiram até a lateral do rosto. Eu me ajoelhei ao lado dele, segurando os ombros. Luta. Caio, luta. Ele me olhou. Por um segundo curto, muito curto, eu vi só meu irmão ali, assustado, destruído, mas presente. Eu
Consigo, consegue. A criatura bateu as mãos no limite do círculo. A barreira vibrou. Outra rachadura apareceu. Ele é meu. Ela rosnou, e agora a voz da nossa mãe quase tinha desaparecido. Era só a coisa. Crua, velha, faminta. A câmara começou a tremer mais forte. Mais um totem se partiu. Uma das garrafas antigas estourou sozinha contra a pedra. O círculo estava cedendo. E eu percebi, naquele instante, que só existia uma chance. Se a entidade estava presa entre o corpo do Caio e a barreira, então eu precisava forçar ela a sair antes que o círculo quebrasse. Mas, para isso, eu teria que trazer a coisa toda para dentro da linha. No instante em que eu entendi o que precisava fazer, meu corpo inteiro rejeitou a ideia. Era instinto puro. A mesma parte do cérebro que me dizia para fugir, para me encolher, para me afastar daquilo. Agora precisava aceitar que a única chance de salvar meu irmão era justamente aproximar aquela coisa de nós. A câmara tremia. Poeira caía do teto em fios finos. As raízes grossas que atravessavam a pedra pareciam se contorcer devagar, como músculos enterrados se mexendo sob a pele da floresta. O círculo no chão vibrava a cada vez que a criatura tocava o limite invisível. As marcas antigas já estavam fracas demais. As rachaduras se espalhavam pelas lajes. Os amuletos apodreciam no mesmo instante em que eram atingidos por aquela presença. O tempo estava acabando. Caio arquejava no chão. As veias escuras já tinham alcançado o lateral do rosto e subiam em direção à têmpora, finas como raízes sob a pele, pulsando num ritmo lento e doentio. O olhar dele alternava entre consciência e vazio. Em alguns segundos, ele me enxergava. No seguinte, parecia olhar através de mim, como se alguma outra coisa já estivesse experimentando o mundo pelos olhos dele. A criatura sorriu. Ela sabia. Sabia que o círculo estava cedendo. Sabia que a dor do Caio estava piorando. Sabia que, cedo ou tarde, eu ia hesitar. E ela contava com isso. Você vai perdê-lo do mesmo jeito, ela disse, a voz reverberando pela câmara como se viesse de mais de uma boca. Igual perdeu ela. Aquilo me atingiu com violência, não só porque mencionava nossa mãe, mas porque usava exatamente o tipo de culpa que eu carregava em silêncio havia anos. Eu não estava no hospital quando ela morreu. Eu tinha saído por 20 minutos para buscar café. 20 minutos. Tempo suficiente para ela partir sem mim. Caio tinha ficado. Caio segurou a mão dela. Caio ouviu as últimas palavras. Eu não. Aquilo sempre me corroeu de um jeito que eu nunca admitia em voz alta. E a criatura sabia, ou sentia, ou arrancava aquilo de algum lugar dentro da gente. Cala a boca, eu disse, mas minha voz falhou. O sorriso dela aumentou. Você também quis ouvir ela de novo. Eu apertei os dentes com tanta força que a mandíbula doeu. Porque uma parte de mim, pequena e vergonhosa, também tinha congelado quando ouvi aquela voz na floresta. Aquela parte queria acreditar. Queria só por um segundo. Queria o impossível. E era exatamente disso que ela se alimentava. Da nossa dor, da nossa falta, daquilo que a gente desejaria mesmo sabendo que era errado. Olhei para Caio. Ele tremia tanto que mal conseguia falar. Mas ainda estava ali. Ainda. Eu agarrei os ombros dele e aproximei meu rosto do dele. Me escuta. Os olhos dele tentaram focar. Se você consegue me ouvir, nem que seja só um pouco, você precisa me ajudar agora. A criatura começou a andar de novo ao redor do círculo. Leita, elegante, horrível. Os pés descalços quase não faziam som sobre a pedra, e o corpo dela parecia mudar sutilmente a cada passo. Em um ângulo, a silhueta lembrava de uma mulher alta. No outro, parecia uma massa magra de membros longos demais, como se a forma humana fosse só uma lembrança mal imitada. Ele já me deixou entrar, ela sussurrou. Só falta você parar de atrapalhar. Eu ignorei. Passei os olhos pela câmara. Os objetos antigos espalhados ao redor do círculo não eram aleatórios. Totens, sal, cinza, símbolos, facas, rosários, garrafas, tudo ali tinha sido usado como uma contenção improvisada ao longo do tempo, por gente que tentou a mesma coisa antes. Talvez moradores da região. Talvez parentes. Talvez outros perdidos como nós. No chão, perto de um dos pilares, vi algo que não tinha notado antes. Uma corrente enferrujada, grossa,
presa a um gancho de ferro cravado na pedra. A outra ponta estava solta, mas ainda tinha uma espécie de argola aberta, como se tivesse sido usada para prender alguém ou alguma coisa dentro do círculo. Meu coração disparou. Não era só uma barreira, era uma armadilha. Eles já tinham feito isso antes. Tinham segurado o marcado ali dentro enquanto tentavam expulsar a entidade. Eu corri até a corrente. A criatura percebeu na mesma hora. Os olhos dela se fixaram em mim e o sorriso sumiu. Não, a voz saiu funda. Raspada. Pela primeira vez, havia urgência real ali. Ótimo. Eu agarrei a corrente com as duas mãos. Pesada, gelada, velha o bastante para quebrar a qualquer momento ou para ser a única coisa naquele lugar ainda forte o bastante para funcionar. Caio, gritei. Vem pro centro. Ele tentou se mover, mas caiu de lado, gemendo. As marcas escuras a pulsavam perto do olho esquerdo. A criatura avançou até o limite do círculo e bateu com as duas mãos ao mesmo tempo na barreira. A linha de sal e cinza explodiu em alguns pontos. Mais rachaduras, mais estalos. O teto respondeu com um tremor mais forte. Pedras pequenas despencaram perto de nós. Ele é meu. Ela rugiu. Eu corri de volta para Caio. Passei a corrente por trás das costas dele e prendi a argola ao redor do tronco, cruzando pelo peito e pelos braços, tentando manter ele ajoelhado no centro do círculo, exatamente onde os símbolos eram mais densos. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu repetia enquanto fazia aquilo, quase sem perceber. Ele me olhou com lágrimas. Mas, no meio do sofrimento, entendeu. Assentiu uma vez. Foi o bastante. A criatura bateu no limite outra vez. Dessa vez, um dos trechos da barreira cedeu. Um rasgo invisível se abriu no ar, e eu senti uma rajada de frio mortal atravessar a câmara. Ela enfiou um braço por dentro. O membro se alongou de um jeito impossível, os dedos se abrindo na nossa direção como galhos vivos. Eu peguei a faca enferrujada que estava caída perto de um dos totens quebrados. Não parecia grande coisa, mas o cabo estava cheio daqueles símbolos. A criatura viu, e recuou só um instante. Mais um bom sinal. Eu me ajoelhei diante do círculo, faca numa mão, corrente na outra. E então fiz a única coisa que consegui pensar. Olhei direto para ela. Se você quer ele, então entre inteira. O sorriso voltou. Devagar. Cruel. Ela inclinou a cabeça. Você não sabe o que está oferecendo. Entra. Atrás de mim, Caio começou a se debater. Não como quem está lutando contra a corrente, como quem está sendo puxado por dentro. A cabeça caiu para trás. A boca abriu. E uma névoa escura, fina, quase líquida, começou a escapar entre os lábios dele. A criatura respondeu imediatamente. O corpo dela se esticou. A forma humana começou a se desfazer. Os braços alongaram. A coluna se curvou. O pescoço se inclinou em um ângulo absurdo. A pele pareceu rachar em linhas escuras, revelando por baixo uma textura parecida com casca molhada e carne pálida costurada de forma errada. O rosto perdeu quase por completo a semelhança com nossa mãe, mas ainda mantinha fragmentos suficientes para ser perturbador. Um olho na posição certa, metade de um sorriso conhecido, um contorno de bochecha familiar afundado dentro de algo monstruoso. Ela entrou, inteira. No momento em que cruzou a barreira rompida, a câmara inteira reagiu. Todos os símbolos do chão escureceram de uma vez. As pedras do círculo vibraram. Os objetos antigos espalhados em volta, totens, rosários, saquinhos, garrafas, começaram a estalar, como se descarregassem o resto de energia que ainda guardavam. A entidade avançou direto para Caio. A névoa escura saindo da boca dele foi puxada de volta, como fumaça sendo sugada por um redemoinho. Eu vi aquilo acontecer em um único segundo. A coisa tentando sair do corpo dele, tentando voltar para a forma dela. Era a chance. Eu ergui a faca e cravei a lâmina no centro do símbolo principal aos pés do meu irmão. Não no corpo dele, na pedra, no coração do círculo. O efeito foi instantâneo. Uma onda de ar violento explodiu para fora. A luz da lanterna apagou. Os poucos fachos cinzentos vindos da entrada se distorceram. As vozes começaram. Dezenas, talvez centenas. Sussurros, choros, lamentos, frases incompletas, pedidos, orações, nomes sendo chamados.
Tudo misturado numa massa de som impossível, como se aquele lugar guardasse ecos de todas as vezes em que a criatura tentou atravessar alguém. A entidade se contorceu no centro do círculo. Pela primeira vez, ela perdeu a postura calma. Perdeu o controle. Os membros se dobravam em ângulos errados. A boca abriu num rasgo grande demais. O rosto trocava de forma rápido demais. Nossa mãe, uma mulher desconhecida, um homem velho, uma criança, algo sem rosto, algo com muitos olhos, algo quase humano, algo que nunca tinha sido. Caio gritava junto. A corrente vibrava. Eu segurei ela com tudo. Fica aí. Eu berrei, sem saber se falava com ele ou com a coisa. A criatura estendeu uma mão para mim. Apenas uma. Mas naquela mão havia um desespero tão real, tão profundamente humano por um segundo, que quase me quebrou. E então ela falou com a voz da nossa mãe uma última vez. Por favor. Meu peito doeu. Minha mão vacilou. E foi aí que ouvi, por baixo daquela voz, outra mais fraca. A do Caio. Não escuta. Aquilo me trouxe de volta. Com um grito, puxei a corrente para trás com toda a força. A faca afundou mais na pedra. O símbolo rachou. E a câmara inteira pareceu desabar sobre si mesma. A entidade foi puxada para dentro do círculo como se o chão tivesse aberto uma boca invisível. Os membros se retorceram. A forma humana se rasgou. A névoa escura foi esmagada entre os símbolos. E o som final que saiu dela não foi um grito de monstro. Foi o som de muitas vozes perdendo a mesma máscara ao mesmo tempo. Depois, silêncio. Silêncio total. Silêncio tão profundo que meus ouvidos zumbiram. A corrente afrouxou. Caio desabou para frente. Eu fui junto. Não sei por quanto tempo fiquei caído ali, tentando respirar, com o coração parecendo querer rasgar meu peito. Quando consegui levantar a cabeça, a câmara estava em ruínas. Parte do teto tinha cedido. A entrada tinha se alargado com a queda de pedras e raízes. A lanterna estava quebrada, mas um pouco de luz natural já entrava por frestas maiores. O círculo no chão tinha afundado. No centro dele, onde antes havia símbolos, restava apenas uma pedra rachada e a faca presa até o cabo. A criatura tinha sumido, ou sido puxada para algum lugar que eu nunca quero entender. Caio, virei ele de costas. As marcas escuras no pescoço ainda estavam lá, mas paradas, sem pulsar, sem subir. O rosto dele estava exausto, pálido, suado, mas dele, só dele. Ele abriu os olhos devagar, confusos, humanos. Acabou? Ele sussurrou. Eu comecei a chorar na mesma hora. Nem percebi. Só abracei ele com força, sujo de terra, tremendo, sem conseguir parar. Acho que sim. Demorou muito até a gente conseguir sair dali. A subida foi um inferno. A floresta lá fora parecia diferente. Não menos escura, não menos densa, mas vazia. O silêncio já não era o mesmo. Havia vento. Havia folhas se mexendo do jeito certo. Em algum ponto distante, um pássaro cantou. Um som pequeno, banal, que quase me fez desabar de novo de tão absurdo que parecia depois de tudo. A trilha de volta pareceu como se sempre tivesse estado ali. Clara, direta, sem desvios, sem o caminho escondido. Quando passamos pelo lugar onde a trilha desconhecida se abria entre as pedras, não havia nada. Nenhum corredor de névoa, nenhum totem, nenhum sinal de passagem. Só parede de mato, como se a floresta tivesse fechado a ferida. Chegamos ao carro no começo da noite, os dois cobertos de lama, arranhões, suor frio e um cansaço que parecia mais profundo do que físico. Nenhum de nós falou muito na volta. Não precisava. Algumas coisas não cabem em conversa logo depois de acontecerem. Caio dormiu no banco do passageiro antes da gente pegar a estrada asfaltada. Eu fiquei olhando para ele várias vezes, conferindo a respiração, conferindo o rosto, conferindo se ele ainda era ele. Quando finalmente paramos num posto de gasolina já perto da cidade, eu fui ao banheiro lavar o rosto. Acendi a luz. Me encarei no espelho. Terra no cabelo. Olheiras fundas. Um corte pequeno na testa. Nada além disso. Abaixei a cabeça, abri a torneira, deixei a água gelada bater nas mãos por alguns segundos. Quando ergui o rosto de novo, vi alguma coisa atrás de mim no reflexo, parada no último box.
Alta, imóvel, uma silhueta fina demais, comprida demais. Eu me virei na mesma hora. Não havia ninguém. Meu corpo congelou. Olhei de volta para o espelho. Nada. Só eu. Só a pia. Só a luz branca do banheiro. Fiquei ali alguns segundos, tentando convencer meu coração de que era exaustão. Trauma. Resto de adrenalina. Talvez fosse. Talvez. Voltei para o carro. Caio ainda dormia. Entrei sem fazer barulho. Dirigi em silêncio pelos primeiros quilômetros. Então, sem abrir os olhos, ele falou: ela ficou olhando você mais do que para mim. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que os dedos doeram. O quê? Ele continuou de olhos fechados. A voz baixa, cansada, quase sonâmbula. Lá embaixo, antes de entrar no círculo, ela já tinha escolhido. Meu sangue gelou. Caio. Ele abriu os olhos devagar e virou o rosto para mim. Por um segundo, só um segundo, o reflexo do painel fez as pupilas dele parecerem claras demais. E então ele sorriu. Não um sorriso grande, não exagerado, só pequeno, sutil, errado bastante. Continua dirigindo. Ele disse: ainda tem mata dos dois lados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!